A contracultura gótica. Mas como surgiu a primeira contracultura? Bom, a juventude dos anos 60, criada no pós-guerra, não havia experienciado os conflitos da geração de seus pais, uma depressão econômica de 1929 e os horrores de uma guerra. Logo, viam seus pais extremamente satisfeitos com os empregos fixos e as férias remuneradas, a aposentadoria, e não compreendiam como eles se contentavam. Também consideravam a postura dos adultos apática em relação à guerra do Vietnã, propagada massivamente pela televisão norte-americana como uma missão civilizatória, e também a expansão do capitalismo propagada pelo governo americano como a expansão do desenvolvimento e combate ao comunismo. Nesse sentido, a contracultura teve sua gênese em um conflito geracional entre essas juventudes e os seus pais, visto que ela viu o capitalismo com maus olhos e queria fazer diferente de seus antecessores. A partir de universidades integradas ao uso das tecnologias, compartilhavam ideias com seus pares em outros lugares do mundo, ansiando por criar novos ideais e valores, bem como uma nova cultura que impedisse a sociedade de sucumbir novamente a uma aventura totalitária. A rebeldia e o inconformismo direcionaram-se à burocracia dos governos, ao sistema capitalista, ao consumismo, às guerras, aos regimes ditatoriais. Apresentavam-se contra a cultura hegemônica, mas também a consumiam e a utilizavam para propagar seu ideário, em uma relação contraditória com a cultura de massa. A indústria cultural, por sua vez, passou a produzir em larga escala e oferecer para um público maior as vestimentas, músicas, livros, filmes e outros símbolos que caracterizavam a contracultura. Esse foi um método por ela utilizado para absorver e neutralizar todos os movimentos de descontentamento que se opunham ao capitalismo, simplificá-los e transformá-los em um produto. A contracultura dos anos 60 reuniu em seu bojo muitos movimentos reivindicatórios, minorias políticas também. O movimento pelos direitos civis aglutinou em diversos grupos culturais, transpondo o limite da esquerda tradicional político-partidária. A rebeldia era exposta a partir do corpo, forma de se vestir, falar e comportar-se, mesmo que não tenha gerado grandes mudanças na macropolítica, ocasionou mudanças comportamentais em escala global. A cultura é entendida como os comportamentos, tradições e conhecimento de certo grupo social, contendo a língua, as comidas típicas, as religiões, artes, vestimentas, entre vários outros aspectos. A cultura popular é constituída por características que representam uma sociedade. É feita por elementos representativos de um grupo social, sendo uma forma de expressão de identidade de um determinado povo. É caracterizável pelo surgimento espontâneo, já que é derivado de hábitos e costumes sociais e também pela simplicidade, visto que não requer conhecimentos refinados para que seja entendida e vivenciada. Nesse tipo de cultura estão inseridos hábitos alimentares, idiomas, festas populares, gosto musical, comportamento, expressão de religiosidade, organização social e relacionamento. A cultura da massa é um conceito novo, um conjunto de valores e ideias que é referente à influência das mídias em geral e pode estar associado a notícias, filmes, publicidades, desenhos ou qualquer outro meio de expressão que alcance um grande número de pessoas. São conceitos levados à população em geral com o intuito de inspirar determinados hábitos de consumo nas pessoas. Por causa disso, o conceito de cultura de massa é associado ao surgimento do sistema capitalista e aos hábitos de consumo. Por que pode dizer que é uma contracultura? O termo contracultura foi cunhado pela imprensa dos Estados Unidos nos anos 1960. Referia-se a manifestações culturais que se iniciaram nos Estados Unidos e em outros países representando formas tradicionais de oposição. A subcultura gótica, tal como outras declarações alternativas, artísticas e culturais, consideradas como diferentes, pode ser vista como uma contracultura, na maioria das vezes marginalizada pela sociedade pelo motivo de serem intelectuais e socialmente pouco aceitos na expressão de sua arte e de si mesmos. A subcultura gótica, que também é conhecida como dark no Brasil, teve início no Reino Unido no final da década de 1970 e início da década de 1980. Suas raízes se encontram na Inglaterra, carregando uma grande mistura de expressões alternativas, literárias, artísticas e musicais. Surgiu no underground na década de 1980, em clubes noturnos na Inglaterra como Batcave. Se estabeleceu com um culto pós-punk e a música gótica. Outros gêneros musicais referentes à subcultura gótica são o death rock, o dark wave e o retro wave. Os seus adeptos foram inicialmente conhecidos como os darks no Brasil e apreciavam bandas como Joy Division e Baus.
Na metade da década de 80 e no início da década de 90, a subcultura gótica já havia se espalhado por vários outros países. Expressão gótica. Os góticos sempre foram voltados aos movimentos musicais, literários e arquitetônicos. São possuidores de um humor incompreendido e por isso muitas vezes são difamados de depressivos. Ideais. A subcultura gótica é laica, ou seja, é neutra a qualquer religião. É comum pessoas de fora da subcultura pensarem que os góticos estão diretamente ligados ao anticristianismo, sendo tal afirmação uma ideia equivocada. Góticos adoram Satã e outros espíritos malignos. Essa é uma das principais razões pelas quais os góticos são mal vistos na sociedade, sendo que não é o caso para todos. Na década de 80, era comum ouvir tocar rock and roll, e é a partir desse contexto que surge o termo gótico, significando tudo aquilo que está fora de uso. Nessa conjuntura surge o Joy Division, trazendo consigo as principais características do movimento gótico: exploração de temas como a morte, sentimentos de profunda tristeza, abatimento moral e predomínio de tons lúgubres. Não obstante, conforme a instabilidade prevalente na nova estética, o grupo não permaneceu ativo muito tempo, e sua performance culminou no trágico suicídio do Ian Curtis. Além deles, que foram pioneiros, outros grupos surgiram em sequências, como Bauhaus, The Cure, The Cult, The Sisters of Mercy, The Mission, entre outras. E os chamados ícones góticos abordaram também algumas questões relevantes para essa contracultura: a ausência de perspectivas, a desesperança, as desilusões afetivas e todas as inquietudes sombrias que pairam sobre a alma humana. A estética gótica se manifesta também nos figurinos, nos quais predominam as roupas escuras, especialmente as pretas em tons roxos. Na maquiagem, com os olhos bem marcados na tonalidade preta e os cabelos desgrenhados. A moda gótica é um estilo de roupa marcado por cores escuras, misteriosas e acessórios condizentes. O estilo da vestimenta são geralmente mórbidos e sombrios. O típico estereótipo do estilo gótico inclui um rosto pálido com cabelos pretos, batons negros e roupas pretas. Homens e mulheres góticos vestem tanto delineador, esmalte e linho escuro, e os estilos são muitas vezes emprestados à moda punk, glam, vitoriana e elizabethiana. Cynthia Wilson, escritora estadunidense, declara que as origens do estilo contemporâneo gótico são encontradas nos cultos dos lutos vitorianos. Ted Polemos, antropólogo, escritor e fotógrafo americano, descreveu a moda gótica como uma profusão de veludos pretos, rendas, meia arrastão e couro tingido de púrpura ou roxo, firmemente espartilhados atados, luvas precárias, joias ou símbolos retratando religiosidade e temas filosóficos ou ocultistas. É importante ressaltar, porém, que o movimento gótico não limitou-se a atitudes estéticas e musicais. Ele traduziu uma nova atitude diante do mundo, mas interiorizada, introspectiva, expressando o que seus adeptos sentiam com relação à existência. Eles se autodenominavam góticos, pois compartilhavam a mesma paixão pelo som que cultuavam. Esse processo de autoconhecimento levou seus membros a procurarem referências em outros períodos, tentando encontrar um ponto de sustentação na arte produzida na Idade Média, ou na literatura romântica e simbólica, principalmente na sua vertente mais sombria. Eles passaram a ler autores como Bram Stoker, que escreveu o Drácula, Edgar Allan Poe, que é famoso escritor de conto sombrio, e muitos passaram a se identificar também com símbolos míticos como cruzes, pentagramas e entre outras imagens mitológicas. A cultura gótica é uma cultura que teve início no Reino Unido durante o final da década de 1970 e início da década de 1980, derivado também do gênero pós-punk. Ao longo da história, o termo gótico foi usado como adjetivo ou classificação de diversas manifestações artísticas, estéticas e comportamentais. Dessa maneira, podemos ter uma noção da diversidade de significados que essa palavra traz em si. Originalmente, gótico deriva-se de godos, povo germânico, considerado bárbaro, que diluiu-se aproximadamente no ano 700 d.C. Como metáfora, o termo foi usado pela primeira vez no início da Renascença para designar pejorativamente a tendência arquitetônica criada pela Igreja Católica da Baixa Idade Média, e por consequência, toda a produção artística desse período. Assim, a arquitetura foi classificada como gótica, referindo-se a seu estilo bárbaro, se comparado às tendências românticas da época. No século XVIII, como reação ao iluminismo, surge o romantismo, que idealiza uma Idade Média que na verdade nunca existiu. Nesse período, o termo gótico passa a designar uma parcela da literatura romântica. Como a Idade Média também é conhecida como Idade das Trevas, o termo é aplicado como sinônimo de medieval sombrio, macabro e por vezes sobrenatural. No final da década de 70, surge a subcultura gótica, influenciada por várias correntes artísticas como o expressionismo, o decadentismo e a cultura de cabaré.
Seus adeptos foram primeiramente chamados de darks aqui no Brasil. Entre os apreciadores da cultura obscura, é possível determinar alguns itens em comum, como a valorização e contemplação das diversas manifestações artísticas, além de uma perspectiva poética e subjetiva sobre a própria existência, uma visão positiva sobre a solidão, melancolia e tristeza, introspecção, medievalismo e entre outros. Sintetizar em palavras um universo de questões filosóficas, espirituais e ideológicas que agem na razão humana traz definições frágeis e incompletas da sua existência. Obscuro, sombrio ou gótico podem ser adjetivos de diversos contextos e conotações, mas é principalmente o espelho que reflete uma personalidade. Será que os góticos existem até hoje? Essa provavelmente é uma pergunta que você já deve ter feito. Atualmente, a subcultura gótica permanece em atividade e em constante renovação cultural, que não se baseia apenas na música e no comportamento, mas em inúmeras outras expressões artísticas. A ligação dos góticos contemporâneos com os antigos movimentos artísticos, assim intitulados, está nas músicas, na literatura e na estética de forma indireta, mas há vários estilos literários apreciados por seus integrantes, entre eles no horror gótico, romantismo, a poesia simbolista, decadentista, o romance existencialista, a literatura beat, entre outros. Dessa forma, essa cultura faz releituras ou sátiras do horror gótico. Essa literatura também serviu de tema para movimentos artísticos anteriores que influenciaram a cultura estética dos anos 1980, como, por exemplo, o expressionismo.